mundo entendeu isso aqui? Então bora para a segunda. Os direitos fundamentais de primeira geração são os direitos e garantias individuais políticos clássicos. Os direitos fundamentais de segunda geração são os direitos sociais, econômicos e culturais. Os direitos fundamentais de terceira geração são os chamados direitos de solidariedade. Isso aqui é muito difícil cair também, mas como caiu na PM de outro estado, eu resolvi colocar essa questão só para colocar uma observação para você. Eu tenho 3 tipos de direitos. Eu tenho direitos de primeira geração, que é o que a gente está estudando, que é a liberdade. Eu tenho os direitos de segunda geração, que é a igualdade. E eu tenho os direitos de terceira geração, que é a fraternidade. Ok? O que é que eu quero que você observe? Fraternidade ou solidariedade. O que é que eu quero que você observe? É muito difícil isso aqui cair também, mas como caiu numa prova, vai que, né? Não sei. Vai ser, não sei se, pode ser que vá ser o SESC, como estou dizendo aí, né? Vamos para cá, ó. Então, mais uma vez, ó. Liberdade, igualdade, solidariedade. O que é que importa para a gente aqui? A solidariedade é direito coletivo. Olha o nome, ó. Solidariedade. Eu me preocupo com a coletividade. Liberdade, eu me preocupo com o quê? Com o individual. E a igualdade, eu me preocupo com o social. O que é que eu quero que você observe para a nossa prova? O artigo 5º é direito de primeira dimensão e o artigo 144 é de segunda dimensão. Olha aqui, ó. A segurança pública é dever do Estado. Então, é uma obrigação do Estado. O de primeira dimensão é a não intervenção do Estado. Então, é isso que eu quero que você observe. Para a prova da PM, se cair, vai ser no máximo isso aí, porque eu só tenho 2 artigos. De novo, ó, o artigo 5º, o Estado não vai intervir. Eu preciso do Estado uma autorização para exercer a minha liberdade de crença? Não. Eu preciso do Estado para poder abrir uma associação? Não. Eu preciso do Estado para exercer o meu direito de reunião? Não. Então eu estou falando da liberdade. A segurança pública, o que é que você lê? É dever do Estado. Então o Estado tem a obrigação. Se tem a obrigação, tá aqui, ó, eu estou falando da igualdade. Esse item está correto, mas na sua prova basta você saber isso aqui, ó. E na nossa prova, o que é que vai cair? O artigo 5º e o artigo 144. Então, toda vida que você encontrar a palavra dever, eu estou falando de quê? De uma obrigação. Quando eu falo sobre liberdade, eu estou dizendo que o Estado vai deixar você fazer o que você bem entender. Pronto, na sua prova só precisa saber isso. Todo mundo entendeu? Então, mais uma vez, artigo 5º, primeira dimensão. Artigo 144, segunda dimensão. Vamos agora dar um salto aqui rapidinho. Peguem aí, por favor, a primeira questão do outro exercício, porque está sem gabarito. Vamos resolver primeiro ele, depois a gente resolve o que tem gabarito. Depois não dá tempo, pelo menos. Ok? Peguem aí a primeira questão. A Polícia Federal tem competência constitucional para prevenir e reprimir com exclusividade o tráfico ilícito de entorpecentes e as drogas afins. Primeira coisa que você vai falar aqui, ó, artigo 144. Eu já sei que a Polícia Federal, ela é híbrida. Olha aqui, ó, a Polícia Federal, ela é híbrida. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela é ostensiva, ela está ali para prevenir, como ela exerce com exclusividade, a polícia
Judiciária da União. Então, mais uma vez, ó, a Polícia Federal está ali para prevenir, como ela está ali para reprimir com exclusividade. Então, de novo, ela apenas exerce a Polícia Judiciária da União com exclusividade. A ostensiva não. Ok? A ostensiva, ela não é exclusiva. A gente sabe que na União, todos os órgãos da União, eles são ostensivos. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal. Todos esses órgãos aqui, eles são o quê? Ostensivos. Todos esses órgãos, eles são ostensivos. O que é que você vai fazer agora? Quem tiver a Constituição fácil aí, vai abrir no 144, parágrafo 1º, inciso 2. E vai também abrir no parágrafo 1º, inciso 4. Lá no inciso 2, ele vai dizer: a Polícia Federal, ela está aí para prevenir e reprimir o tráfico ilícito entorpecente, descaminho, contrabando e continua. Ele falou com exclusividade? Não. Agora, se você for para o inciso 4, ele vai dizer: exerce com exclusividade a Polícia Judiciária da União. O que foi que a questão fez? Juntou os dois. Ela tirou a palavra exclusiva de um e jogou para o outro. A afirmação é correta, porque, cuidado, não marca agora não, porque a Polícia Federal pode fazer isso, mas só tem uma coisa errada. A palavra o quê? Exclusividade. Ela juntou os dois. Na verdade, são duas coisas diferentes. Prevenir e reprimir não é com exclusividade. Tá vendo aí, ó? Se você observar de novo no inciso 2, visualiza aí, ele usou a palavra prevenir, prevenir é ostensivo. Todo mundo visualizou? Prevenir é ostensivo. Então essa questão tá o quê? Errada. Todo mundo entendeu? Ou não? Silêncio assim, muito bem. 2. A Polícia Federal incumbe apurar as infrações penais praticadas em detrimento de bens da União, desde que esse crime não seja considerado crime militar. E aí? Beleza. A próxima. A Polícia Federal será competente para instaurar inquérito contra indivíduo preso em flagrante, acusado de ter praticado crime de furto no Banco do Brasil. Quem falou errado? Quem falou errado? Cabeça. Por que errado? Não, você vai dizer mais. Então, o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista federal, é de competência da Polícia Federal? Não. Quem falou Polícia Militar? Foi você de novo? Vamos lá. Vamos pra cá, ó. Estou me sentindo constrangido, né, cara? Olha aqui, ó. Observe a ação. Olha aqui, ó. Vamos colocar aqui. Não, botar observação não, botar importante. Olha aqui agora, ó. O que é que eu quero que você observe? Ele vai dizer assim, ó. É da Polícia Federal. Lá no parágrafo 1º, inciso 1. É da Polícia Federal. Quando envolver a União. Olha aqui, ó. Quando envolver uma autarquia federal, ou então quando envolver uma empresa pública. Preste atenção aqui agora, ó. União, autarquia federal, eu vou colocar um exemplo para você lembrar a UFC, e uma empresa, pode ser a autarquia, pode ser o INSS, e uma empresa pública, a Caixa Econômica Federal. Tudo isso aqui é da Polícia Federal. Mas eu tenho o Banco do Brasil na minha prova. Eu tenho o Banco do Brasil, assim como eu tenho a Petrobras, que é uma sociedade, olha aqui, ó, de economia mista. É uma sociedade de economia mista federal. Olha a palavra, federal. Mas a competência é da Polícia Civil. A não ser
que esse crime alcance mais de um estado ou reflita fora do Brasil. Se foi só naquele estado, a competência é de quem? Da Polícia Civil. Então, o que a questão disse aí? A questão falou, vamos para cá, ó. A questão, ela falou que a Polícia Federal será competente para instaurar inquérito contra indivíduo preso em flagrante, acusado de ser praticado crime de furto no Banco do Brasil. O Banco do Brasil é competência de quem? Polícia Civil. A não ser que a prova dissesse, ultrapassou um estado, aí você estaria correto. Todo mundo entendeu? Então, mais uma vez, ó, Banco do Brasil e Petrobras, regra geral, é da Polícia Civil, salvo se pegar mais de um estado ou se tiver reflexo o quê? Internacional. Se pegar mais de um estado ou tiver reflexo internacional. Diz. Pronto, exatamente. Era no Rio de Janeiro, não era? Era a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Mas é a partir do momento que começou a se descobrir as coisas que vai refletindo para outro, quem foi que assumiu? Polícia Federal. Aqui? Obrigação do Chico. Obrigação do Estado. Estava escrito errado. Do Estado. Estava estadão, né? Ok? Todo mundo entendeu isso? Então, mais uma vez, é da Polícia Federal quando envolver a União, uma autarquia federal e uma empresa pública federal. A gente pode até fazer o seguinte, ó, só para facilitar. Você decora isso aqui, ó. Se a prova falar estados, se a prova falar Distrito Federal, se a prova falar municípios, se ela falar autarquia dos estados, sociedade de economia mista dos estados, empresa pública dos estados, a mesma coisa dos outros, você vai colocar que isso aqui é de competência de quem? Da Polícia Civil. Ok? Falou estadual, municipal e Distrito Federal, Polícia Civil. A única coisa que pode dar problema é a sociedade de economia mista, o quê? Federal, porque você pode estar cansado na hora e ver a palavra federal e vai lembrar o quê? Polícia Federal. Mas não é Polícia Federal, é Polícia Civil. Vamos para a próxima. Caso o indivíduo faça parte de uma quadrilha que rouba bancos de diversos estados da federação, o inquérito que vise investigar as ações do banco desse indivíduo somente poderá ser instaurado pela Polícia Civil de um dos estados onde o crime tivesse sido praticado. O item está o quê? Falso, porque está mais de um estado. Falso. Caso uma pessoa seja presa em flagrante, como ambas, trazidas do Paraguai, para serem vendidas no estado da Paraíba, o inquérito deverá ser instaurado pela Justiça Federal. E aí? Não é? Contrabando e descaminho, exatamente. Abram aí, então abram aí, por favor, no artigo 144, parágrafo 1º, inciso 2. Vamos lá? É de competência de quem? Polícia Federal. Pode continuar lendo, vai. Então, o inquérito deverá ser instaurado por quem? Pela Polícia Federal, não pela Justiça Federal. O processo vai ser na Justiça Federal. Mas o inquérito, quem é que é a Polícia Judiciária aqui? Não, aqui nesse caso. Por quê? Porque é quem exerce com exclusividade a Polícia Judiciária da União, Polícia Federal. Então o item está o quê? Errado. O inquérito é na Polícia Federal e não na Justiça Federal. Artigo 144, parágrafo 1º, inciso 2 e inciso 4. Não só uma justiça, né? É, exatamente. Ele botou inquérito na Justiça. A Justiça é um processo, o inquérito é na Polícia. Vai. Não entendeu? Vamos lá. Ó. O que é que ele está dizendo aqui? Ó? Olha aqui, ó. Você foi pego praticando aqui o descaminho. Abre aí no artigo 144, parágrafo 1º, inciso 2.
ele vai dizer que o descaminho é de competência da Polícia Federal. E ele colocou Justiça Federal. Entendeu? Olha aqui, ó, ele está falando aqui, ó, Justiça Federal. Não é Justiça Federal, é Polícia Federal. Entendeu? Lá no artigo ele diz, é de competência da Polícia Federal exercer com exclusividade a Polícia Judiciária. Ele colocou que era na Justiça. Não é a Polícia Federal que vai abrir o inquérito. O processo vai para a Justiça Federal. Primeiro tem o inquérito, depois eu tenho o processo. Ele misturou tudo aqui. Ok? Porque tu viu a palavra federal e pode ser que tu tenha lido, aí tu leu Polícia Federal. Ok? Vai. Descaminho é algo que é permitido e que você não paga o imposto. Exemplo, você comprou um perfume lá no Paraguai, não pagou o imposto e trouxe descaminho. Agora, contrabando é algo que é proibido. Exatamente. Você trouxe cocaína, isso é contrabando. Não é proibido. Você trouxe um lança-perfume, é contrabando. Descaminho é algo que é permitido, mas que você não pagou o imposto. Ok? Então aqui, ó. Descaminho é algo lícito, mas que você não pagou o imposto. Quase ninguém faz isso. No Brasil, principalmente. Não está falando fora, aqui ninguém faz isso. Contrabando. Contrabando é algo que é ilícito. Contrabando é algo ilícito. Descaminho é algo lícito que você não paga o imposto. Vamos para a próxima. Compete à Polícia Federal exercer com exclusividade, olha a palavra exclusividade, as funções da Polícia Judiciária da União, olha aí, ó, Polícia Judiciária da União, sendo certo que cabe às polícias civis exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira. Isso é competência da polícia? Falso. Está no inciso 3 do parágrafo 1º. A apuração das infrações penais cometidas contra os interesses da empresa pública federal insere-se no âmbito da competência da Polícia Federal. Agora tá certo, ó. Empresa pública é de competência da Polícia Federal. Ok? Empresa pública é de competência da Polícia Federal. Vamos para a próxima. Esse é a 7. Como é? Tá certo, né? É, correto. Tá certo, sim. Ok? Correto. Então, mais uma vez, ó, eu só vou tirar daqui o que? A Sociedade de Economia Mista Federal. A única coisa federal que não é a Sociedade de Economia Mista. Correio é empresa, a sociedade. Empresa. Vai. Diz. Se privatizar nada, seria uma sociedade. Se for privatizar, sim. Privatizado é por civil. A não ser que pegue mais do Estado. Mas é um serviço civil. Sociedade, empresa pública, o capital é tudo público. Sociedade de economia mista, parte do capital é público, parte do capital é privado. Mas a maioria do capital é público. É como se fosse 51% público e 49% privado. Esse mais de um estado que eu falo é quando o roubo ele passa, acontece nos dois estados. Exatamente. A fraude, o que seja. Ok? Mas quando, por exemplo, explodiu o caixa eletrônico do Banco do Brasil, Polícia Civil. Um exemplo bom é o Lava Jato, né? Começou pela Polícia Civil e se expandiu e Hoje é a Polícia Federal. Exatamente. Aí, como é a Polícia Federal, o inquérito, aí vai responder aquela questão. O inquérito é da Polícia Federal, mas onde está sendo o processo? Na Justiça Federal. Ok? Vamos para a próxima. Foi agora, hein? Oi. Conforme dispõe o artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Com relação às ações inerentes à segurança pública, considere os itens a seguir. Prevenção do tráfico ilícito de entorpecentes. Prevenção do tráfico ilícito de entorpecentes. Certo ou errado? Abra aí o artigo 144, parágrafo 1º, inciso 2. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes. Então, tanto é para prevenir como é para o quê? Reprimir. Então, a pergunta aqui, ó. Prevenção do tráfico ilícito. Certo ou errado? Certo. Bem. Exercício das funções de polícia marítima. Beleza.
Exercício das funções de polícia aeroportuária. Exercício das funções de polícia judiciária da União. Então o que está correto aí? Todos os itens. Não entendi. Todos os itens estão corretos. Você procura aí quais são todos os itens. Ele nem perguntou o que era, ele só queria saber o que era que o órgão de polícia fazia. Até que tudo bem? Vamos para a próxima. De acordo com a atual carta política, a PRF é um órgão transitório. A minha pergunta é, tem órgão de polícia transitório? O órgão de polícia é o quê? Viu a questão, vou nem ler o resto. Ok? Vamos só ver se tem mais erro. Ó. O órgão não é transitório, o órgão é permanente. Se ele é permanente, ele é regulado por lei. Ok? Permanente, regulado por lei de carreira. Ok? Permanente, regulado por lei de carreira. Vamos continuar a questão. Já tem um erro aí. Segundo ponto. Destinado ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. O resto está certo. Patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Porque a gente já falou que todo órgão de polícia da União, ele é o quê? Ostensivo. O quê? Está mandando começar de novo? Você tem certeza disso? Daria sua Tem certeza? Vamos lá. Ele vai ficar querendo. Vamos lá. 10. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, ressalvado o direito de censura. Peraí, a censura é permitida? Não. Então quer dizer que se o show quiser ficar pelado no meio da rua, ele pode fazer isso? Pode, né? Vou correr atrás dele, mas... Regra geral, a censura ela é proibida. Ok? A censura ela é proibida, tá? Censura é proibida. E a gente viveu recentemente uma censura, a história do STF, onde o STF proibiu que qualquer pessoa falasse o nome dos ministros. Isso é o que? É censura. O presidente da República proibiu uma propaganda. Isso é censura. A gente teve 2 censuras no mesmo ano. E essa censura é possível? Não. E como é que foi feito? Hã? E como é que Vai estar na justiça. Tá na justiça já? Já caiu a primeira e vamos ver como é que vai ficar o resto. Essa censura de estado de sítio ou defesa? Estado de sítio. A censura que é possível é no estado de sítio. A censura é proibida. Mas aí nem tudo que você disse que é proibido a pessoa deixa de fazer. A pessoa vai lá e faz, mas aí responde. Entendeu? Porque não pode. Censurar não pode. O que pode acontecer? Se você se sentiu ofendido por aquele ato, você vai lá e processa a pessoa. É a sua garantia. Porque eu não posso impedir. Você pode simplesmente impedir que ela fale mal de você, não tem como. Agora, se você se sentiu ofendido, você vai lá e processa ela. No caso é a calúnia de informação, não é isso que entra aí? Outra coisa. Depende do que seja. Aí pode entrar calúnia, pode entrar os crimes contra a honra, pode entrar o que for. Pode gerar uma ameaça. Vai gerar crime de ameaça. O que eu quero que você entenda é: você só não vai ser um dia processado por uma única coisa, por pensar. Só vai poder ser processado, a própria Constituição diz, quando você expõe aquilo ali. Se você pensa, você nunca vai ser punido por aquilo, porque eu não sei o que você está pensando. Entendeu? Por isso quando a pessoa diz, é segredo, mas eu contei só para minha amiga, então não é mais segredo. Segredo é só quando fica para você. Porque a partir do momento que ela sabe, já não é mais segredo. Ok? Vamos lá. Vamos lá, próxima questão. Número 11. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, desde que exercida no interior dos locais onde ocorram os cultos. Para ainda, eu posso exercer a minha liberdade onde eu bem entender. O Giliardo Show é da Umbanda. Ele tem um negócio que ele bota no pescoço dele aí, mas e aí, qual o problema? Nenhum. Exatamente porque ele pode exercer a sua liberdade de crença. Não, o negócio Maranhão, e a cara dança Maranhão lá? Você pode ter várias religiões. Você está confundindo. Vamos lá. 12. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. Está correto. Oh, desculpa, volta com ele lá. Errado. Errado por quê? Porque ele botou desde que. Desde que a minha liberdade de crença é só se eu estiver dentro da igreja. A minha liberdade de crença é só se eu estiver dentro do terreiro de macumba. Não. Você pode exercer a sua liberdade onde você bem entender. Que você não pode impor a sua religião aos outros. Ok? Vamos lá, próximo. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa que pode ser invocada como justificativa para eximir-se de obrigação legal a todos imposta
e recusar-se a cumprir pena alternativa. Falso. Isso é chamado de escusa de consciência. Isso aí você vai encontrar lá no artigo 5º, inciso 8º. Você vai encontrar lá no artigo 5º, inciso 8º. Isso é chamado de escusa de consciência. O que é que eu quero que você observe? Vou dar o exemplo aqui e em casa você dá uma lida para visualizar o exemplo. Tá aqui você e você sabe que o voto ele é o quê? Obrigatório. Chegaram as eleições de 2018 e você tinha que ir lá votar. O que é que você falou? Você disse o seguinte, ó, eu não vou. Aí, ó, você decidiu que não ia votar. Mas mas não é obrigatório? É, tá certo. Isso aqui é chamado de quê? Liberdade. É a sua liberdade. O problema é que existe uma lei dizendo que se você não votar e não justificar, você vai pagar o quê? Uma multa. Então a minha pergunta é, essa multa é chamada de quê? De pena alternativa. Então a minha pergunta é, por mais que você tenha a sua liberdade, essa pena alternativa ela tem que ser cumprida. Eu posso não cumprir a obrigação principal. Olha isso aqui, ó. Eu posso não cumprir a obrigação principal. Eu posso me eximir da obrigação principal, mas eu tenho que cumprir a pena alternativa. Então isso aqui você tem que cumprir. E a questão está dizendo que eu posso me recusar a cumprir a pena alternativa. Não posso. Eu posso me recusar a cumprir a obrigação principal. Eu posso não votar, mas eu vou ter que pagar a multa? Vai. Todo mundo entendeu? E aí na questão ele está dizendo que eu posso me recusar tanto a obrigação principal, como eu posso me recusar a obrigação que? Alternativa. Mais uma vez, isso é chamado de liberdade. Vamos para a próxima. 13. É vedada a prestação de assistência religiosa? É vedado ou é permitido? É permitido. Morreu a questão. Vê inciso 6 e inciso 7. Tanto o inciso 6 como o inciso 7, eles falam da liberdade de crença. Tanto o inciso 6 como o inciso 7, eles falam da liberdade de crença. Os direitos e garantias individuais previstos no artigo 5º da República Federativa do Brasil têm aplicação aos brasileiros e aos estrangeiros. Por que errado? Você só? Os residentes do país. Só? Você já leu isso alguma vez? Daria seu braço esquerdo. Você daria seu braço esquerdo por isso? Talvez. Direito com esquerdo. Ah, esquerdo e esquerdo, então o direito serve para nada, né? Então pronto, direito. E aí? Então você está afirmando para todo mundo dessa sala que você leu no artigo 5º que somente os estrangeiros residentes têm direitos fundamentais. Sem distinção de qualquer natureza. Garantidos são os brasileiros, aos estrangeiros. Mas você viu a palavra somente? Não. Você viu a palavra somente? Não. Não? Então por que você falou somente? Arranca o braço, arranca o braço. Você tá faca. Hã? Eu tenho que entender um pouco para poder tirar isso da sua cabeça. Vai lá. Qualquer pessoa aqui diz. É que ele botou os estrangeiros em geral. Bora lá de novo. Então você vai fazer o seguinte, vamos lá. Faz sentido. Ele vai dizer o seguinte, ó, vamos pra cá. O que ele vai dizer? Eu vou dizer o que ele está dizendo lá. Ele está dizendo que os brasileiros e, do jeito que você falou aí, estrangeiros residentes, certo? Têm direitos fundamentais. Foi isso que você acabou de falar? Tá aqui, ó, brasileiros e estrangeiros têm direitos fundamentais. Residentes, o item estaria o quê? Correto. Certo? Só que você lembra que a gente já negociou que o rol é um rol quê? Exemplificativo. E logo no início ele diz o quê? É para todos. Então a minha pergunta é, vale para todo brasileiro e todo estrangeiro? Vale. Se a prova disser apenas os brasileiros e estrangeiros residentes, apenas, aqui você vai marcar o quê? Errado. Mas se a prova disser estrangeiro e brasileiro tem direitos? Tem, uma questão fez. Se disser brasileiros e estrangeiros residentes têm direito? Tem.
Mas se ele colocar o apenas, está errado, porque lá não tem apenas, não tem somente. Então, brasileiro e estrangeiro residente têm direitos, apenas os brasileiros e estrangeiros residentes está errado, ou então se ele colocar do jeito lá, brasileiros e estrangeiros residentes, mas se tirar o apenas, não tem apenas, o item. Então olha a questão aqui, vamos voltar para a questão, ó. Lê a afirmação de novo aí, ó. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Lê comigo. Os direitos e garantias previstos têm aplicação aos brasileiros e aos estrangeiros. Correto. Aplica-se aos dois. No caso do estrangeiro que vem a passeio. Se ele é turista, quer dizer que uma turista francesa não pode ser estuprada em Jericoacoara. Mas você acabou de dizer que só quem tem direito não é residente. Entendeu agora? Então o que é que eu quero que você observe? O rol é meramente o quê? Porque o direito é para todos. Ok? A lei está só exemplificando. Tipo assim, ó, vou dar um exemplo para ti. Tu vai poder vestir qualquer camisa que você queira. Começou com todos, né? Vai poder vestir qualquer camisa, você pode ir para festa com qualquer camisa. Você pode usar azul, como você pode usar preto. O que foi que eu falei com a camisa azul ou preto? Eu exemplifiquei. O que é que você poderia usar? Qualquer um. Todos têm direitos. Brasileiros e estrangeiros residentes. Eu estou o quê? Exemplificando quem é que tem direitos. Mas eu disse apenas eles? Não, estou exemplificando. Entendeu? Tu pode usar qualquer caneta dessa daí. Tu pode usar azul, tu pode usar preto, tu pode usar verde. O que foi que eu acabei de falar? Tu pode usar qualquer caneta. Quando eu disse azul, vermelha ou verde, tu usa o quê? Exemplificando. Então ele está exemplificando o brasileiro e estrangeiro residente. Beleza? Perdeu o braço. Quer o braço? Vai lá. Deixa eu mandar devolver, isso que não serve pra nada não. 16. É aqui. Ou 15, desculpa. A Constituição Federal garante o direito à livre manifestação de pensamento. Quem errar essa daqui? Isso aqui é decoreba. Livre manifestação de pensamento. E para tanto, em relação à manifestação, impõe. O que é que a Constituição impõe? Verdade ultimata. Então quando você usa uma máscara, olha, a máscara do rosto, né? Mas quando você usa uma máscara, isso é possível? Não, não é. Ok? Não. O quê? Marcou a C? Deixa eu ver o que tem a C. A proibição do pensamento ideológico. Não, eu posso ter um pensamento ideológico. Pode sim. Ok? Beleza? Então é vedado o anonimato. Ok? É vedado o anonimato. Não tem como errar isso aqui. Ó, você vai ter que ter cuidado na hora que você estiver resolvendo questões. Tem questão nível 0, que é aquela que todo mundo vai acertar. Tem a questão número 1, aquele nível 1, que vai gerar dúvida. E tem a questão nível 2, que é aquela que a maioria vai errar. Tá? Então o que é que você tem que se testar na hora que você estiver treinando em casa? Você não pode errar de forma nenhuma o nível 0 e o nível 1. De jeito nenhum. Por quê? Porque o índice de erro de uma questão 0 e de uma questão 1 é mínimo. Então se a prova for inteira nível 0 e nível 1, quase ninguém vai errar. E se você for esse que errar, você já sabe que você já vai dar para 1000, 2000 lá para baixo. Todo mundo entendeu? Então seu objetivo de treino é questão difícil, você ainda pode se dar o luxo de errar, se acertar massa. Mas a questão fácil e a questão mediana, você não pode se dar o luxo de errar. Por isso você tem que treinar muito. Ok? Porque você sabe, a 0 quase ninguém erra. A nível 1 lá, se você observar no concurso passado, você viu que a prova constitucional, a maioria dos 100 primeiros quase praticamente fechou a prova constitucional. O erro foi em outras questões, o constitucional ele fechou. Entendeu? Por quê? Porque a questão está muito fácil. Aluno do Cardoso. Mas estava muito fácil a prova, entendeu? Vamos para cá. Próximo. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir a prestação alternativa. Agora está o quê? Correto. Porque eu tenho que cumprir a pena alternativa. Eu não posso recusar cumprir essa pena. Vamos para a próxima. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Agora está correto. Você viu duas questões abordando os mesmos assuntos com respostas diferentes e formas diferentes. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal são consideradas, juntamente com as polícias militares, eu não vou nem mais ler, porque militar e o federal não tem nada a ver.
A Polícia Federal não tem nada a ver, mas vamos continuar. E os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares da reserva do Exército. O item está o quê? Como é? Você acertaria essa questão na prova? Eu acho que sim. Acho que você não tem certeza. Se lascou, Cis. Vamos lá, próximo. A PRF exerce as funções de polícia de fronteira. Polícia de fronteira é PRF? De quem? Polícia Federal. E a polícia e o policiamento ostensivo das rodovias federais. O item está errado, mas a primeira parte. A segunda parte está correta. A Polícia Federal, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, de novo, ó, são forças auxiliares da reserva do Exército. O item está o quê? Errado. Deve ter sido. Vamos de trás para frente agora. A paulada em tudo, viu, show? Dá uma facada nele. Lá naquele canto, Vai de tudo. Questão 35, vamos de trás para frente. Mas ele bota o trabalho dentro, dá pra comer o trabalho todo, entendeu? Ah, então você não tem mão não para botar isso? Não. Oh. Eu não faço isso, eu acho. Não perde o trabalho dele. Vamos lá. 35. O STF já decidiu que a criação de uma ordem de conselho profissional para a fiscalização do exercício da atividade jornalística configura controle prévio e censura às liberdades de expressão e informação. Correto. Por isso que hoje, lembre-se, quando você quer ser jornalista, por exemplo, quem segue o show lá no Instagram, você viu que ele quer ser jornalista, né? Ele faz assim, tipo como se fosse um programa na Globo, né? Ele quer ser jornalista. E você vai colocar isso aqui, ó. Qualquer pessoa pode ser. O STF não recepcionou a lei do jornalista. Então, aquela lei que regulamenta o jornalista, que traz os requisitos, ela não vale. Se ela não vale, qualquer pessoa pode. Por quê? Porque é o que diz o artigo 5º, inciso 13 da Constituição. O artigo 5º, inciso 13 da Constituição, ele diz exatamente isso aqui, ó. O que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que jornalista, você pode exercer qualquer profissão. Mas ele não falou jornalista, ele falou o quê? Liberdade de profissão. Eu posso exercer a profissão que eu quiser, salvo se tiver uma lei reduzindo isso. Qualquer pessoa que pode ser advogado, pode. Mas para isso tem que fazer o quê? 5 anos de faculdade de Direito. E depois ele tem que passar na prova da OAB. Então a minha pergunta é, o que foi que a lei fez com a minha liberdade? Restringiu. Ela fez o quê? Restringe. A minha liberdade foi o quê? Restringida. Todo mundo entendeu? Vai.